Olá, eu sou o Marcelo Campos e nós estamos começando agora mais um programa Cidadania. O tema de hoje é a psoríase, uma doença inflamatória de pele que afeta cerca de 5 milhões de pessoas somente no Brasil. E no dia 29 de outubro é celebrado o Dia Mundial da Psoríase, uma data feita para a conscientização sobre essa questão, sobre a doença de pele. Sobre isso nós vamos falar agora com o Dr. Gleison Duarte. Ele é doutor em Ciências da Saúde e dermatologista do Instituto Baiano de Ciências da Saúde. Dr. Gleison, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao programa Cidadania. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos aí do programa. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar falando sobre essa patologia que me interessa bastante e que tem tantas repercussões aí para os portadores, com estigmas diversos e com tantas dificuldades de acessar os seus tratamentos. Bom, então vamos começar de forma didática. É claro que as pessoas que já são afetadas por essa doença vão ter outros interesses aqui, além de aprender um pouco sobre o que é, porque elas já convivem com essa questão, como você mesmo colocou. O que é a psoríase? É uma doença de pele? Como são os sintomas da psoríase? Por favor, fale um pouco sobre a psoríase para que as pessoas possam entender melhor o assunto. Ok. A psoríase é uma doença antiga, ela foi descrita em tempos bíblicos, né, há milênios atrás, e é uma doença que acomete a pele, principalmente a pele, mas pode acometer também as unhas e as articulações. Então, nos primórdios, ela era confundida muito com a hanseníase, como era chamada antigamente, né, a lepra, né, e isso gerou um estigma muito grande que é comum a todas as doenças de pele. As lesões da psoríase são muito diferentes da hanseníase, né? A psoríase, ela tem a característica principal placas vermelhas no corpo que são recobertas por escamas. Às vezes essas placas acontecem no couro cabeludo e quando se iniciam nessa região costumam ser confundidas com caspa, com dermatite seborreica ou outras dermatites do couro cabeludo. E as regiões do corpo que são mais frequentemente tomadas por essas placas são os cotovelos, os joelhos, a região glútea, a região lombar e outras áreas que são mais sujeitas ao atrito, né? E esse é um fenômeno que gera muitas vezes essas placas. Nas unhas, o acometimento pode também simular micoses de unha e outras patologias. Então, acaba que muitas vezes essa doença tem um diagnóstico tardio por ela se assemelhar a outras patologias também. E nas articulações, que acontece em um terço dos portadores, a psoríase pode provocar um fenômeno de artrite, que é chamada de artrite psoriásica, cuja característica principal é a dor, a rigidez das articulações, notadamente quando o paciente acorda nessa chamada rigidez e dor matinal, e que vai melhorando com o passar do dia, com a movimentação ou com exercício, diferentemente de um quadro mecânico. Então, esses são os principais sintomas aí cutâneos das unhas e articulares da psoríase. Essa questão que você colocou sobre o próprio histórico da doença, né, de ter sido confundido com a lepra, com a hanseníase em outros momentos, e por ser uma doença que ela tem essa manifestação na pele, que é uma manifestação aparente, isso gera, como você bem colocou também, um certo preconceito. Então, tem um ponto que é bem importante, eu acho melhor que a gente fale sobre isso logo no início da entrevista, é se a psoríase é uma doença de pele contagiosa, porque as pessoas às vezes ficam com medo de se aproximar de quem tem essas doenças de pele, algumas genodermatoses, com medo de se contagiar. Existe algum risco de contágio pelo contato com uma pessoa que tem a psoríase? Perfeito, Marcelo. Ela é uma doença imunomediada, ou seja, mediada por alterações, por um funcionamento do nosso sistema imune que acaba atacando a própria pele. Portanto, ela não tem nenhuma característica transmissível, né? Não há a possibilidade nenhuma de contágio. E o fato de apresentar as lesões aparentes, como o Marcelo falou, acaba remetendo essa questão do nojo, do medo, do estigma, e esses são muitos dos sofrimentos, dos preconceitos sofridos aí pelo portador de psoríase. Mas do ponto de vista, né, de gênese da doença, não há nada de bactéria, de vírus, fungo, nada que possa remeter ao contágio. As escamas são basicamente células da pele que se multiplicam numa velocidade muito grande, né, que cai o processo normal de maturação da pele de 28 para 4 dias, e com isso a pele se desgarra, e é essa característica, né, que forma essa multiplicação acelerada que forma as escamas. Agora, essa questão que também foi colocada no começo da sua fala,
sobre essa semelhança que tem da psoríase, às vezes com uma alergia, uma micose. Como saber se eu estou com sintoma, né? Se a pessoa está com sintoma de psoríase, ou se é só uma alergia de pele, se é uma micose? É possível identificar essa diferença pessoalmente? Ou como é que pode ser feita essa diferenciação, enfim? Uhum. É uma doença que tem um vasto número de diagnósticos diferenciais, né? O que a gente recomenda é que todo portador de uma patologia cutânea, né, principalmente nesse caso com uma psoríase que se estende ao longo do tempo, né, uma alergia que nunca desaparece, né, é uma caspa que nunca melhora. Então, na verdade, aqueles sintomas crônicos já levam à necessidade do indivíduo a procurar o sistema de saúde para tentar exercer um diagnóstico ali, né? Ter esse diagnóstico Uhum, correto, né? uhum. No caso das manifestações, por exemplo, em unhas, às vezes os pacientes acabam se automedicando, compram antifúngicos, medicamentos que são propagados na televisão, e depois de anos tentando esses diversos tratamentos com falhas, é que eles procuram muitas vezes o diagnóstico com o dermatologista. Então, é essencial que o portador de alguma dermatose, né, ou qualquer que seja, não só a psoríase, procure o dermatologista para ter o diagnóstico correto. E no Uhum. caso, por exemplo, das articulações, na maior parte das vezes, as lesões de pele vão preceder o surgimento das inflamações em articulações. Então, o próprio dermatologista que acompanha, né, esse paciente portador de psoríase, ele é um vigilante dessas articulações. Ele está o tempo todo buscando esses sinais e sintomas, porque quando é feito o diagnóstico precoce da artrite psoriásica, a gente faz o encaminhamento para o reumatologista e esse tratamento precoce pode evitar sequelas articulares, deformidades e muitas vezes até a invalidez. Então, no caso da pessoa ter alguma manifestação na pele, surgiu algo que parece um fungo na unha, como foi colocado, então alguma mancha, ainda que a pessoa tenha o primeiro atitude, né, de passar uma pomada, não deu resultado nos primeiros dias, procura logo um médico. Esse é o melhor caminho, né? Exato. Porque é um comum na nossa população essa questão, né, de automedicar. Muitas vezes a automedicação reflete a dificuldade de acesso ao especialista, né, principalmente fora dos grandes centros, onde a gente tem uma dificuldade realmente de acessar especialidades como a dermatologia. Então, essa automedicação acaba sendo rotina, realmente, né, mas se Uhum. não houve uma resposta, não houve aquilo que era realmente esperado de melhora, deve-se buscar o dermatologista, porque isso acaba tendo custos para o próprio paciente, que fica em tentativas diversas de tratamentos, né, por conta própria, e com essas falhas acaba muitas vezes tendo não só uma perda do momento eficaz, né, de tratar, mas também custos aí relacionados a essas automedicações. E essa questão do tratamento é bastante importante. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Primeiro ponto, no dia 29 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Psoríase e no mês de outubro também é considerado um mês de conscientização da doença. O que está acontecendo aqui em termos de como é que está a situação do sistema de saúde, do SUS, para o atendimento às pessoas com psoríase, a questão dos medicamentos que não são baratos, são medicamentos que têm que ser usados frequentemente. O SUS está disponibilizando medicamentos e tratamento para a doença? Sim, a gente teve um avanço muito grande no ano de 2019, né, com a publicação do novo protocolo clínico e diretriz terapêutica da psoríase, né, que é o que guia os médicos do Sistema Único de Saúde para tratar a psoríase, né. Até então, Uhum. há mais de 10 anos de luta, nós só tínhamos acesso aos medicamentos convencionais. Esses medicamentos convencionais são medicamentos de menor custo, orais, a fototerapia, que é um banho de luz, né, em cabine, especializado. Então, esses tratamentos, eles atendem boa parte dos pacientes, porém, existe ainda uma fração que não responde a todos esses tratamentos, mesmo que em sequência. E para esses pacientes, nós ficávamos realmente de mãos atadas. Com a publicação do PCDT o ano passado, desse novo protocolo clínico, nós tivemos a incorporação de biológicos para adultos e também para crianças com 6 anos, portadores de psoríase grave, que nesse caso, né, tiveram falhas aos tratamentos convencionais. Isso já é uma realidade, né? Então nós já temos o acesso aos imunobiológicos desde o ano passado, né, para os pacientes do Sistema Único de Saúde.
e agora estamos numa fase de luta, né, constante, né, sempre, para tentar fazer com que esses imunobiológicos sejam também contemplados na rede do sistema de saúde suplementar, uma vez que o paciente do sistema de saúde suplementar, quando chega a essa necessidade, acaba sendo empurrado, né, dentro do seu sistema para um outro sistema para que faça a complementação do tratamento. Daí a importância agora, né, dessa consulta pública. Nós tivemos, felizmente, um parecer preliminar favorável da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, a ANS, que esse mês, então, deu esse parecer defendendo a inclusão dos tratamentos imunobiológicos também na saúde suplementar, e com esse parecer nós temos agora aberta uma consulta pública. Essa consulta, então, realmente todos podem participar, sejam cidadãos, portadores, os médicos que assistem esses pacientes, tendo um espaço ali para a sua contribuição, quais são os motivos que devem realmente ser incorporados a esses medicamentos. Então, essa consulta pública ela está aberta até 21 de novembro, no próprio site da ANS, é muito simples, muito tranquila de ser feita, né? E houve a recomendação preliminar aí para a inclusão de 7 drogas biológicas, especificamente no tratamento da psoríase, o que é um ganho muito grande para os pacientes, que reflete aí mais de 10 anos de luta nossa aí da Sociedade Brasileira de Dermatologia e dos dermatologistas que vivem nessa luta de tratar portadores de psoríase. Que bom. Então, o doutor Gleison está trazendo para a gente aqui uma boa notícia. O Sistema Único de Saúde está avançando no sentido de melhorar o acesso ao tratamento e aos medicamentos por meio da rede pública. E fica aí a dica, né, para que as pessoas participem dessa consulta pública no site da Agência Nacional de Saúde. Doutor Gleison, vamos colocar aqui um outro assunto que é bastante importante a gente falar. Psoríase e Covid-19. As pessoas que têm psoríase, que estão em tratamento, elas estão mais propensas a adquirir a Covid-19? Há alguma relação entre o paciente portador de psoríase e a Covid-19, nesse sentido de que as pessoas estejam mais vulneráveis ou que exista o risco de o agravamento da doença ser mais frequente em pessoas que têm a psoríase? Excelente. Então, nós tivemos essas mesmas dúvidas no início da pandemia, e uma força-tarefa, que foi a reunião de pessoas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Reumatologia e do GDIB, que é do Grupo de Doença Inflamatória Intestinal, né? Esses especialistas que tratam doenças inflamatórias crônicas se reuniram no início da pandemia e emitiram um parecer que nos guia até hoje em relação a essas questões de riscos, né? Então, vamos pensar no paciente com psoríase puro, sem tratamento. Esse paciente, ele não tem um aumento de risco de doença grave, né, infecção grave pelo coronavírus. É um paciente que não precisa se afastar do trabalho, que precisa ter precauções adicionais, as quais a gente recomenda para as pessoas da população em geral, né? Porém, se o paciente faz tratamentos que não são tópicos apenas, ele faz medicações orais, dependendo da medicação e da dose da medicação, o médico, né, que assiste esse paciente, ele pode fazer uma recomendação, por exemplo, de um home office, ou muitas vezes até de um afastamento do trabalho, se ele tem um atendimento ao público em grande quantidade de volume, né? E no caso, por exemplo, dos imunossupressores mais fortes, como a ciclosporina, a recomendação, né, da SBD, então, nesse caso, não é pela psoríase, sim pela droga, né? Nesse caso, que os pacientes sejam afastados, porque esse é um forte imunossupressor. A questão que veio assim, a ser respondida durante a pandemia foi com os imunobiológicos, né? Porque os imunobiológicos são drogas de uso mais recente, então a gente tem esse uso aí desde 2005, e muitas perguntas começaram a ser respondidas agora, durante a pandemia. Então, após a vasta, né, epidemia na Itália, em que pacientes com psoríase que estavam em uso de imunobiológicos tiveram, né, a infecção pelo vírus, o que observou-se é que os desfechos eram semelhantes ao da população. Então, não havia aumento de mortalidade, não havia aumento de hospitalização. Então, nesse caso, especificamente para essa classe de drogas, a gente não tem observado um incremento de infecções graves ou de desfechos desfavoráveis como óbito ou como hospitalização. Então, no resumo de toda essa conversa, o que a gente poderia lembrar, né, de dados chaves é que a psoríase como doença, ela não incrementa o risco, as comorbidades da psoríase, porque são doenças
que muitas vezes acontecem conjuntos. O paciente com psoríase, com diabetes, hipertensão, obeso, as comorbidades da psoríase sim podem incrementar o risco, né, mas não a psoríase sozinha. E os tratamentos que são utilizados para a psoríase, caso a caso, eles precisam ser avaliados para que o médico, então, faça um relatório individualizado, recomendando ou não o afastamento do trabalho, o home office ou a manutenção do trabalho normal para um grupo grande de pacientes. E no caso dessas comorbidades, existe uma relação entre essas outras doenças e a psoríase? Tem uma relação com o diabetes também. Como é que é essa relação? A psoríase, ela desencadeia outras comorbidades ou o contrário pode acontecer também? Como é que se desencadeia, por exemplo, a psoríase numa pessoa? A pessoa que tem o diabetes ou a pessoa que tem problemas com obesidade, ela está mais propensa a desenvolver a psoríase ou não é por aí o caminho? Sim, tem algumas dessas comorbidades parecem não ter uma relação de causa e efeito, parece ser um efeito bidirecional. Por exemplo, os pacientes obesos, eles parecem ter mais psoríase, e os pacientes com psoríase, eles têm uma tendência muito grande a ganho de peso. Tanto que nas coortes, em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, aqui na Bahia, nós fizemos uma pesquisa específica para isso, a gente observa que os pacientes com psoríase têm uma prevalência de obesidade muito maior do que a população baiana ou do que a população brasileira. Então, algumas dessas comorbidades são realmente bidirecionais, mas algumas outras não. Por exemplo, o paciente com a psoríase grave, ele tem a maior chance de apresentar hipertensão, de apresentar diabetes, acidente vascular cerebral, que é o derrame, apresentar também infarto agudo do miocárdio e várias outras comorbidades. Então, o que nesse caso, para essas comorbidades, a gente tem uma relação aí unidirecional em que a psoríase grave, por provocar uma inflamação que não fica confinada à pele, né, essa inflamação acaba sendo sistêmica, as células ali que estão inflamadas, elas lançam seus produtos no sangue e na pele. E ao lançar esses produtos no sangue, acabam inflamando os vasos do corpo inteiro e provocando inflamação em todos os órgãos praticamente do corpo. Daí a gente tem essas comorbidades. Então, é difícil listar uma área do corpo que não seja afetada pela psoríase grave. A gente tem uveíte, que é uma inflamação do olho, inflamação do fígado, que é uma esteatohepatite não alcoólica. A gente tem a doença inflamatória do intestino, nós temos as articulações inflamadas, osteoporose, impotência no homem, a disfunção erétil, infarto, AVC, e a lista não termina. É muita comorbidade. Cada ano a gente vai descobrindo mais comorbidades que são associadas à psoríase grave, porque exatamente o processo inflamatório sistêmico, ele não tem o confinamento, ele vai para todos os órgãos do corpo. Essas comorbidades, especialmente no caso da obesidade que você colocou, isso pode estar relacionado à questão da autoestima também, uma vez que a pessoa com psoríase, muitas vezes ela começa a deixar de frequentar espaços, né, sociais, ela se sente incomodada pelo olhar que recebe muitas vezes preconceituoso das pessoas por falta de informação. Esses fatores, eles contribuem, por exemplo, para o desenvolvimento da obesidade, sedentarismo, alguma coisa que vai desenvolver esses outros riscos aí à saúde? Sim, parece ser um dos fatores, mas não explica totalmente. O que parece ocorrer na psoríase é a soma desse fator, né? Então, o paciente com psoríase grave vai ter dificuldade em fazer uma atividade física porque está expondo a sua pele, muitas vezes não quer sair de casa por conta desse aspecto, né? Mas também, hoje a gente conhece a obesidade como uma doença inflamatória. Ela é uma doença inflamatória de baixo grau. Então, o que acontece é que há um desbalanço entre substâncias que levam ao ganho de peso e que levam à redução de peso na obesidade, né, por conta desse processo inflamatório. E como a gente tem um processo inflamatório na psoríase que também faz a mesma situação, nesses pacientes existe quimicamente uma tendência à obesidade, por esse desbalanço aí entre o que a gente chama de adipocinas pró e anti, que levam ao ganho e à perda de peso, né? Tentar melhorar o linguajar técnico, né? Para não ficar difícil a interpretação, mas tentando realmente explicar para vocês que existe uma alteração química que justifica a obesidade e para não ficar parecendo que é simplesmente uma falta de capacidade do paciente de psoríase de fazer exercício físico ou porque ele se alimenta muito mal. Nem sempre isso acontece.
Já são pessoas que carregam aí um sofrimento por causa dessa doença, então, quanto menos sofrimento, melhor. Eu acho que por essa fala sua também fica, a gente volta no começo da entrevista, gente, evitem a automedicação. Surgiu um problema na pele, procura um dermatologista, procura o posto de saúde, procura o atendimento de uma pessoa especializada na área, porque quanto mais cedo começar o tratamento, melhor, não é mesmo, doutor? Quanto mais cedo a pessoa identificar a questão e começar a se tratar, é melhor. Agora, uma pergunta: a psoríase tem cura? A gente tem na medicina poucas oportunidades de curar, né? Mas a gente tem oportunidades muitas de promover alívio. Então, doenças como nós estamos aqui, diabetes, hipertensão, colesterol alto, que é a dislipidemia, todas elas são doenças crônicas que a gente não cura, que a gente tem tratamento. A psoríase é apenas mais uma da lista de doenças que a gente trata, mas sem uma cura definitiva. Mas o tratamento da psoríase melhorou de uma forma inacreditável nos últimos anos, né? A gente tem hoje drogas que elevaram o patamar do que a gente espera de meta terapêutica para um nível inimaginável anos atrás. Então, nós temos hoje, por exemplo, metas de melhora de 90% a 100% das lesões. E isso era inviável há uma década atrás, né? Então, não era algo que a gente imaginava. E imagina se a gente pensar na década de 70, quando a gente tinha basicamente uma, duas medicações aprovadas no mundo para psoríase. Então, mudou muito, né? Uma das doenças que mais tiveram publicações, estudos aí na história da medicina e da dermatologia, e que hoje, com as medicações, né, e o pipeline de diversas indústrias farmacêuticas é voltado aí para novos medicamentos para a psoríase, a gente realmente caminha para um estágio de meta realmente de pele limpa total, de 100% de controle, e assim como as outras doenças crônicas, o tratamento vai ser mantido para que a doença não retorne à sua atividade basal. Quer dizer, a pessoa que identifica no momento certo, que recebe o tratamento adequado, hoje com a psoríase pode levar uma vida normal, como qualquer pessoa, e está livre desses estigmas, de todas essas questões aí que a gente já colocou aqui. Agora, em relação a estilo de vida, né, a gente sempre que trata de questões de saúde aqui no programa Cidadania, a gente aborda as questões de tratamento, causas e efeitos. O estilo de vida que a pessoa leva pode favorecer esse tratamento, pode melhorar a questão da psoríase? Como é que fica essa relação, né? Atividade física, alimentação, enfim, evitar estresse, como é que fica essa relação com a psoríase especificamente? Perfeito. Isso foi uma mudança muito grande também, né? O entendimento de que a gente não pode tratar a psoríase somente com remédio. Então, hoje em dia, para você tratar bem um paciente com psoríase, você vai ter que melhorar toda a sua qualidade de vida, o sedentarismo, pedir para o paciente para parar de fumar ou reduzir o cigarro, porque é um fator que piora a psoríase. Se ele ingere bebida alcoólica, que faça com moderação. Se o paciente tem sintomas de humor rebaixado, uma depressão, é um paciente com quadro de ansiedade, a gente pede ajuda ao psicoterapeuta, ao psiquiatra. Então, acaba que tem um acompanhamento multidisciplinar. Nessa questão do ganho de peso, por exemplo, é uma parceria indispensável o paciente que tem sobrepeso ou obesidade que faça o acompanhamento com o nutricionista. Todas essas medidas aí, né, medidas que vão auxiliar o tratamento farmacológico a fazerem mais efeito, hoje fazem parte do tratamento da psoríase. Então, não dá para tratar o paciente com psoríase simplesmente dando remédio. A gente precisa da contrapartida do paciente, ele precisa se engajar, cuidar da sua saúde, porque a gente viu que é muito mais do que uma doença de pele, né? A gente está tratando ali uma condição inflamatória que afeta todos os órgãos do corpo. Daí, o combate a todos esses estilos de vidas inadequados são parte hoje do tratamento, do manejo, né? Melhor dizendo, da psoríase. A redução da obesidade também ajuda no tratamento. Ajuda. Nós tivemos há uma década atrás, mais ou menos, um relato que veio aqui, inclusive, né, de Salvador, de um paciente que melhorou muito a sua psoríase após a cirurgia bariátrica. Depois disso, no Chile, foram relatados casos semelhantes e depois no mundo inteiro, e a gente viu que realmente, simplesmente com a perda de peso, uma parte significativa dos pacientes já melhorava da psoríase.
né? Como não é 100% de melhora e como não acontece em 100% dos pacientes, essa é uma parte do manejo, mas é uma parte importante e que foi reconhecida aí através dessas observações que acontecem na prática, né? O paciente perdeu peso, sem usar nenhum remédio, melhorou da psoríase. Bom, Dr. Gleison, o tempo da nossa entrevista está chegando ao final. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, mais uma vez por tantos esclarecimentos importantes aí para essa parcela da nossa população que sofre com essa doença. Eu que agradeço, eu acho que o interesse pela doença é fundamental nesse mês agora. Eu peço a todos que dediquem um pouco do seu tempo para fazer a contribuição. Nós estamos num momento histórico aqui de avanço no tratamento dessa patologia tão estigmatizante e tão impactante. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado mais uma vez e obrigado também a vocês que nos assistiram, internautas, espectadores da nossa TV Senado também. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, marque o nosso canal para receber notificações e acompanhe toda a programação da TV Senado. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.